Vamos em frente aqui com notícias agora que repercutem no Brasil inteiro, diante de decisões que ocorrem no coração de Brasília. Ao menos 15 propostas para flexibilizar o acesso a armas de fogo foram apresentadas na Câmara só nessa nova legislatura. Ao menos 15 propostas. A maioria desses pedidos vem por parte de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns pedem, inclusive, a revogação do decreto do presidente Lula, que suspendeu o registro para aquisição e transferência por colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Deixa eu jogar a palavra aqui para Neila Guimarães, que já está com a gente. Neila, a gente está falando o quê? De um mês de trabalho? Eu não me lembro agora qual foi o dia exato da cerimônia de posse de início de trabalhos. Acho que foi 2 de fevereiro. É muito pouco tempo e já muitos pedidos, né, em relação a esse assunto que é totalmente bandeira do ex-presidente e totalmente anti-bandeira de Lula. Exatamente, Elisa. Menos de um mês de trabalho, realmente foi no dia 2 de fevereiro, e essa quantidade de propostas aí tratando desse assunto bastante delicado e que foi muito tratado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma dessas propostas dos aliados bolsonaristas pedem a revogação de mais uma decisão já do governo Lula que prevê o recadastramento do porte de armas junto à Polícia Federal. Antes, esse cadastro era feito apenas junto ao Exército. Uma das propostas, por exemplo, do deputado Albuquerque, prevê a ampliação do uso de armas, do porte de armas por seringueiros, ribeirinhos e pessoas que trabalham com agricultura familiar. Vale lembrar, como você bem disse, Elisa, no dia da posse do presidente Lula no Congresso, ele disse que iria revogar imediatamente essa ampliação de porte de armas que foi determinado pelo governo anterior. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu qualquer questionamento e restrição a respeito da restrição do uso de armas no país. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, essa é uma decisão necessária por conta do aumento da violência. Ele, inclusive, deu como exemplo os atos criminosos que aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Para o ministro, esses atos foram patrocinados por grupos armamentistas. Então, Elisa, é um assunto que ainda não vai parar tão cedo, essa briga aí entre o governo anterior e o governo atual. Eu volto com você. Pois é, Neila, 18 dias de nova legislatura e ao menos 15 propostas já pedidas. Obrigada, hein, por trazer para a gente esse retrato sobre as questões armamentistas. Deixa eu trazer a Basília Rodrigues também. Pronto, temos Basília aqui no telão. Que nublado aí em Basília. Chuvarada continua aí na capital? O Brasília já não tem aquela memória assim do folião de realizar o melhor carnaval, e a gente ainda entrega um clima como esse. Há uma expectativa de chuva assim aqui em Brasília depois de uma quinta e sexta-feira bastante quente na capital federal. Vamos acompanhar então esse fim de semana, porque tem bloquinho também marcado para acontecer na capital federal, aqui em diversos bairros do centro da cidade, para animar o brasiliense que não viajou, ou aquelas pessoas que vieram visitar os seus familiares, ou a arquitetura de Brasília para curtir o carnaval aqui. O carnaval de Brasília é algo que não se destaca tanto no cenário nacional, mas para quem gosta, somos campeões de bloquinhos de rua, sabe? Bloquinho mesmo, blocão não. Então, quem se reúne aqui em Brasília nas áreas destinadas à diversão, o centro de Brasília, costuma gostar. Que coisa boa. Mas com a chuva também, Basília, a gente vai ficando velho, já vai pro carteado, fica no sofá com a chuva pro fim do bloquinho. O bloquinho tem que ser com sol. Né, gente? Aí vai um dia de bloquinho, fica 12 dias para recuperar a saúde, né? A idade, né, gente? Você sabe como é. Ô, Basília, essa semana mesmo você explicou para a gente a decisão do ministro, né, Gilmar Mendes, no STF, em relação a continuar com a permissão ou não do registro de armas. E, puxa vida, em tão pouco tempo, já ao menos 15 propostas dentro do Congresso Nacional, o Congresso já mostrando a que veio, né? Com essa galera que vem representando a bandeira de Jair Bolsonaro. O Congresso tenta flexibilizar a lei já há um tempo, Elisa. Como é que está a situação hoje? Jogo parado na Justiça com a decisão do ministro Gilmar Mendes, a gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil, de suspender a concessão de novos registros, também as vendas de munição, né?
suspendeu a concessão de registros e também a venda de armas, venda de munição. O ministro confirmou que está no decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que lá no Congresso, não é de hoje, que apresentam várias dessas propostas para tentar flexibilizar. Esse foi um dos motes da última legislatura. Houve um pedido do próprio governo federal, uma proposta do próprio governo para flexibilizar a legislação sobre os CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores, porque aí permitiria o fim do limite da compra de armas, de munição, porque existe ali a quantidade de arma, a quantidade de balas que podem ser adquiridas. Com a entrada de Jair Bolsonaro no governo, esse limite foi sendo ampliado, pois há proposta no Congresso até mesmo para acabar com o limite. Então, teria um tipo de libera geral. Integrantes do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, já se manifestaram sobre estas propostas no Congresso, dizendo que isso geraria um cenário caótico no Brasil, porque alimentaria, incentivaria as pessoas a se cadastrarem. Então, o cidadão comum viraria um atirador ocasional. É preciso observar as consequências de ampliar ou liberar o uso de armas no país. O que acontece, então? No Supremo, o jogo está parado. No Congresso, estas propostas estão caminhando lentamente. Claro, tudo muda quando o período de carnaval acabar. E do ponto de vista do governo, o governo instituiu um grupo de trabalho, uma comissão, para avaliar a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. É um grupo para avaliar a regulamentação do estatuto, a fim de encontrar um equilíbrio, porque existem pessoas que querem ter o porte de armas e outras que consideram que esta lei está boa do jeito que ficou pós o decreto do presidente Lula, reduzindo os efeitos do decreto, então, em vigor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse jogo de equilíbrio, o governo tem que atender aos dois lados, Tanto o brasileiro que quer passar a ter a arma, quanto aqueles que preferem a segurança do jeito que está, com mais armamentos nas mãos de policiais. Claro, obviamente não de bandidos, mas que estas armas não vão para as mãos de cidadãos comuns. Armas matam. Invariavelmente, armas matam. Para algumas pessoas, elas são objeto de proteção. Então, é uma discussão que passa também por um reconhecimento da população de que já existem autoridades preparadas com porte de arma, inclusive armas de calibre especial, para proteger a população. Então, enquanto ainda existirem pessoas que não sentem confiança nas autoridades e em função do aumento do número de criminalidade no Brasil, é impossível é impossível acabar com esse sentimento da população de que alguns estariam mais protegidos se estivessem armados. Então, passa por uma discussão também com a sociedade, que tipo de lei ela quer ter. Do lado de cá, no Congresso, tem toda essa discussão também, mas muito se espera o resultado desse grupo do Ministério da Justiça, que vai regulamentar o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei de 2003 ainda. Então, passados aí muitos anos, ainda é um ponto sensível na sociedade. Não dá para ir de 8 para 80. O governo compreende, esse governo agora, que ao limitar o acesso às armas e munição, está protegendo o cidadão, mas nem por isso não pode deixar de ouvir as pessoas que querem continuar armadas. Tanto é que não determinou a devolução do armamento. Esse é um ponto de corte interessante na decisão. Impede a concessão de novos registros, novas compras de armas, de munição, mas não impôs uma obrigatoriedade para que as pessoas que já estavam armadas devolvessem os seus equipamentos.
Basília, é interessante que a gente traga esse assunto aqui, até rememorando. O próprio ministro da Justiça disse que acabou, liberou geral, né, no Brasil, questionando tudo isso sobre liberação de armas. Um lado da sociedade diz, se o bandido está armado, por que é que o cidadão... Esse é o discurso, né? Por que é que o cidadão não pode estar armado também se o bandido está armado? E, ao mesmo tempo, o ministro da Justiça defendendo que não, a liberação de armas não aumenta a segurança dos cidadãos e acabou, o liberou geral. Apesar do ex-ministro da Justiça, eu até lembro aqui, Basília, Anderson Torres, ex-ministro, que naquele depoimento que ele deu, assim que ele foi preso, ele deu um depoimento informal dizendo, veja o trabalho que nós fizemos, olha como a gente diminuiu os casos de homicídios no Brasil, olha como a gente melhorou os dados da segurança pública, enfim, cada lado vai defendendo o seu discurso. A gente tem um número interessante aqui, olha, em 2018 havia 117 mil pessoas CACs, né, essa classificação de caçadores, atiradores e colecionadores. Em 2018, antes da chegada do então novo governo de Jair Bolsonaro. Depois da flexibilização das regras, por conta dos decretos, esse número subiu para mais de 670 mil pessoas. Então, foi de 117 mil pessoas ali em 2018 para mais de 670 mil. Então, muitas pessoas buscaram esse cadastro de CACs para obter o armamento. E com essa liberação de mais armas, mais balas, né, mais munição também. Então, era tanto ter o registro, a facilidade em acessar o registro, quanto o nível de armamento, porque as pessoas conseguiram comprar revólveres, comprar munição numa quantidade maior do que era permitida antes do governo de Jair Bolsonaro. Então, há uma consequência disso também. Os dados do governo anterior indicavam que o número de assassinatos estava caindo. Então, até como uma forma de justificar, olha, a gente está liberando mais armas, mas isso não está correspondendo ao número maior, a um aumento de homicídios no país. Eu tenho curiosidade em saber os novos números. Agora, com essa mudança de gestão, e há uma preocupação desse governo agora na letalidade das ações policiais, né, claro, e também em conter o acesso desse armamento ao cidadão comum, o que os novos números quanto ao aumento da criminalidade e o aumento de homicídios no país, o que eles irão indicar? Basília, obrigada, por essa passada de análise em cima de um assunto tão sensível e importante para a nossa sociedade. Até aproveito para fazer um gancho, já que nós estamos falando de armamento, sobre aquela atualização da Zambelli, a deputada Carla Zambelli. Saiu uma resposta do STF. Opa, por que? Peraí, deixa eu mexer aqui um pouquinho, vamos ver se ele ativa de novo. Peraí, fica aqui quando vocês ficam no meu enquadramento fechadinho, eu vou tentando resolver. O que foi, desconectou? Deixa eu conversando aqui com vocês. Vocês se lembram que no ano passado, a deputada Carla Zambelli, na véspera do segundo turno, lembram-se, aqui pelas ruas da cidade de São Paulo, na região dos Jardins, ela discutiu com um apoiador do presidente Lula numa rua, num bairro nobre de São Paulo. Perseguiu o homem com uma arma. A imagem acabou rodando, né? Puxa vida, repercutida muito, também não é para menos. E aí, na época, a Procuradoria-Geral da República denunciou a Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Qual é a nova decisão? Tá lá, ó. STF forma maioria para manter a decisão que apreendeu armas e suspendeu o porte de Zambelli. É um julgamento em plenário virtual que começou ontem. Aliás, que terminou ontem. Os ministros não debatem, eles apenas apresentam o voto, né? Se eles acompanham ou não o relator ou quaisquer novas justificativas. Eles formaram, portanto, maioria para rejeitar um recurso que foi apresentado pela defesa da deputada federal. E mantiveram a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou a entrega das armas e a suspensão do porte da parlamentar. No plenário virtual, então, os ministros, como eu ressaltei aqui, não debatem, apenas apresentam os seus votos. Se tivesse havido um pedido de destaque, o julgamento seria levado ao plenário físico, mas por enquanto isso não aconteceu. No voto, então, rejeitando o recurso, o que dissera Gilmar Mendes? Afirmou que a deputada só não teve prisão em flagrante decretada depois de sacar uma pistola e perseguir um homem em São Paulo por causa do foro privilegiado. E aí Gilmar Mendes foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso.
Esse julgamento ocorre no inquérito que foi aberto na semana passada contra a parlamentar por ter usado arma de fogo para perseguir uma pessoa um dia antes do segundo turno das eleições do ano passado. Por enquanto, então, a decisão que apreendeu armas e suspendeu o porte de Zambelli segue na ativa, foi mantida pela maioria do STF.